Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe nosso Senhor Jesus Cristo, de volta, para darmos sequência no vídeo 53. Então, para nós darmos sequência, nós vamos ter que voltar no parágrafo anterior para darmos sequência, porque senão fica sem nexo de onde nós paramos, né? Então, veja bem, não basta, isso é Ramatiz dizendo, não basta, pois, que a ciência do mundo analise unicamente os elementos químicos que compõem a substância material do organismo físico. Olha só. Já é tempo de auscultar, sondar, analisar, porque essa palavra auscultar nós podemos simplificar como os médicos. Os médicos, quando quer analisar assim, os pulmões, o coração, do paciente, eles têm o estetoscópio e eles auscultam, todo o procedimento, colocando o estetoscópio em determinadas partes, correspondente aos pulmões e ao coração e tudo mais. Então, aqui também, só que os médicos, a ciência médica não vai conseguir, não consegue auscultar o perispírito e o espírito das pessoas com o estetoscópio, Então, isso é óbvio. Mas aqui ele está dizendo num sentido duplo, então, veja bem. Não basta que a ciência do mundo analise unicamente os elementos químicos que compõem a substância material do organismo físico. Já é tempo de auscultar e conhecer também a contextura do perispírito. A contextura do perispírito. Avaliando o peso, a densidade e o energismo etero-astral, As energias espirituais do perispírito e do espírito, que dele emana e interpenetra o edifício atômico de carne. Daí o fato de as emissões de tristeza, de ódio, de cólera ou de revolta que dimanam de sua rede bioelétrica. Então, nós já tratamos desse assunto. Então, nós só voltei no parágrafo anterior para dar sequência, porque senão a sequência aqui fica sem nexo. Bioelétrica. Perturbarem a organização física, enquanto a alegria, a mansuetude, o amor ou a resignação favorece o seu equilíbrio energético. Agora, dando sequência. A guerra sistemática do cientista terrícola, aqui da Terra, ele usa esses termos terrícola, terráqueo, mas tudo bem. Do cientista terrícola contra o mundo microbiano, contra o mundo microbiano. Agora, quando fala assim, mundo microbiano, isso é um processo assim muito... a complexidade é muito grande. Entendeu? Porque eu entendo que aqui ele não esteja falando, ele não esteja tratando só
da questão corpo físico, né? Porque vejamos, se nós pararmos para analisar, existe um oceano cósmico universal à nossa volta de micróbios, não só no nosso interior, né, quanto no nosso exterior. No entanto, os cientistas mesmo, já através de pesquisas, naqueles locais onde as pessoas mais colocam a mão, por exemplo, corre mão de ônibus, ali eles fazem análise ali, coleta ali, leva ao microscópio e ali eles detectam um número inimaginável de micróbios, de bactérias, de vírus e tudo mais. Uma fruta, quando apodrece, o princípio ativo da desintegração da fruta é a sustentação, né, do micróbio, da bactéria e de muitas outras coisas. No próprio ar mesmo, há uma infinidade de micróbios, de bactérias, de vírus, você sabe disso. No entanto, existe aquele termo infecção hospitalar, né? Então, é nada mais, nada menos do que um local impregnado de vírus, de micróbios, de bactérias. Então, mas não é só no hospital, isso é em todos os lugares. Nas nossas mãos, por exemplo, por isso a necessidade da higienização, né, de nos higienizarmos as nossas mãos constantemente, porque existe um número inimaginável de micróbios, né? Então, a guerra sistemática do cientista terrícola contra o mundo microbiano não se fundamenta num senso inteligente. Olha só para ver como que é as coisas, hein? Pois se o corpo físico, conforme diz a ciência, é um aglomerado de micróbios, eita, ele fala mesmo, hein? Vírus e energias movendo-se superativas para manter a vida e a estruturação orgânica da carne, a violência, a destruição deliberada e incessante contra o mundo infinitesimal só tende a alterar a harmonia do cosmo humano e favorecer o círculo vicioso de enfermidades estranhas em que as velhas moléstias que são combatidas surgem novamente com nova rotulagem acadêmica. Aqui nós podemos falar a respeito das mutações, né? Vocês já observaram que os vírus, eles vão se mutando, eles mutam, eles se fortalecem, né? É como, por exemplo, eu penso assim, é uma comparação, mas para você ver, para você entender. O ser humano, que é o ser humano, ele tem o hábito da mutação. Ele tem um hábito. Você já viu esses jovens que fazem o halterofilismo? Aquilo ali é uma mutação genética, que não vai interferir no genoma dele, que não vai interferir nos genes dele, mas e também, como eu disse antes, pode ser que você pode interpretar de uma forma, mas ele modifica a genética física, a aparência física. Porque você observa a pessoa, os rapazes, eu falo porque quando eu jovem, né, eu tinha lá meus
16 anos, eu tinha também essas ilusões na cabeça, essas fantasias. O jovem, quando chega a certa idade, vem essa bobeira na cabeça deles, com todo respeito. Ah, mas então você está dizendo que exercício, essas coisas é errado? Não, não estou dizendo nada que é errado, não. Só que o belo, o necessário em excesso e com anabolizante sem orientação médica, fica feio. A verdade é essa. Porque você observa, tem certos jovens que chegam nas academias magrinho. Se ele não segura assim no poste, assim, na rua, tá ventando, o vento leva ele embora. E ele entra na academia e ele começa lá, maiando, né? Maiando, isso é tudo psicologia. Maiando. Daí uns 6 meses ele... Engraçado, né? Que os jovens, eles fazem exercício e ficam ali se exibindo em frente ao espelho para ver como que tá o bíceps, o tríceps, né? Os tríceps. Eles ficam observando como tá a musculatura. Isso é tudo transtorno, gente. É transtorno psíquico. Só que os psiquiatras não conseguem captar aquele transtorno ali deles. Sabe por quê? Porque aquilo ali é de origem espiritual. É um transtorno que eles trazem no perispírito. Então, olha a mutação. Magrinho. Daí 6 meses ele está parecendo aqueles cavalo alazão. E o pior é que a pessoa que faz musculatura, né? Ele fica exibindo, ele anda sem camisa. Olha o tamanho do transtorno. Depois pode dizer que eu estou, né, falando demais, mas observe para você ver. A pessoa que faz musculação, que ele começa a ganhar massa, ele começa a andar com o peito para frente, assim, parecendo galo, né? Peito para frente, esticado assim, mostrando assim o tórax. Ele anda sem camisa. Quando ele pode usar uma camisa assim em certos lugares, ele põe aquelas camisas assim que fica definindo todos os músculos do corpo. Isso é a coisa mais horrível que tem, gente. E as pessoas não analisam isso. Como as pessoas, nada contra, como aquelas pessoas que fazem tatuagem nas costas. Ele anda sem camisa. Para quê? Para exibir a tatuagem. Mas se esquecendo que aquilo tudo é um transtorno psíquico. É um transtorno. É um transtorno moral. Pode observar, pode analisar que essas pessoas todas que fazem academia para ficar transformado, essas pessoas que tatuam o corpo excessivamente, pode analisar o princípio lá na casa deles, na família, que a origem é de um transtorno. Só que os psiquiatras não conseguem encontrar esse transtorno. Por quê? Porque os transtornos, eles se manifestam através de 1000 formas. Então é a mesma coisa. Desculpe. Também é a mesma coisa aqui, como a Matiz está dizendo. Com o passar do tempo, o mesmo vírus, né? Aqui, olha para você ver. As enfermidades estranhas em que as velhas moléstias que são combatidas surgem novamente com nova rotulagem acadêmica. Nova rotulagem acadêmica. Ramatiz está dizendo alguma besteira aqui? Não. Porque nós sabemos que tudo é mutação. Todos os vírus, eles mutam. Agora, nós temos que entender o lado espiritual e o lado físico, o lado material.
aqui corpo físico. Nós temos que entender o poder da mente. E nós temos que ficar muito atento com relação a todo esse processo. Porque é interessante. O mesmo processo que ocorre tanto na parte espiritual, ocorre-se na parte física. Vamos dar sequência para você ver. O micróbio, o vírus ou o ultravírus são a base, os elementos imprescindíveis ou a verdadeira substância viva que o espírito necessita e se utiliza a fim de poder configurar-se à luz do mundo material. Quando o laboratorista já não consegue identificar determinado vírus ou germe demasiadamente sutil que lhe foge à acuidade física e ao qual atribui moléstia insidiosa, você está entendendo, né? É porque o seu aparelho material já ficou aquém das forças ocultas criadoras e não está em condições de prestar o serviço que dele se quer exigir. Então é um processo. Isso ocorre aqui na Terra. Às vezes, os especialistas nos seus laboratórios, eles dizem assim, nós não conseguimos analisar esse diagnóstico, esse exame, porque foge ao nosso conhecimento. Mas não é que foge, é que toda aquela tecnologia já ficou ultrapassada. Por quê? Porque aquele micróbio, aquele vírus, ele já mutou. Nós conhecemos centenas de micróbios, centenas de vírus, que se nós formos analisar assim, o genoma dos vírus atuais hoje, no ano de 2021, no princípio, o genoma dele é o mesmo de há 5, 10, 15 mil anos atrás. É o mesmo. Só que foi ocorrendo mutações. Agora, isso em matéria física e em matéria espiritual. Porque nós não podemos nos esquecer que esses micróbios, esses vírus, eles não se encontram só no plano físico. Eles se encontram no plano espiritual, principalmente alojado no perispírito. E do perispírito eles passam para o corpo físico essa mutação. Eles se fortalecem e com o passar do tempo, obviamente, eles se transferem de lugar. Agora, para você ver o poder da mente, o poder do pensamento. O caldo de cultura filtrado pela vela de porcelana e depois inoculado à cobaia, e que ainda manifesta virulência capaz de enfermar em novo experimento, não constitui o êxito definitivo na pesquisa exata da doença, só porque lhe foi atribuída a presença de qualquer vírus ou ultravírus filtrável
na verdade, trata-se sempre de um agente vivo ou materializador da moléstia, que é, em suma, a prova de que a vida maior é o produto exato da aglomeração das vidas menores. Olha que interessante. É indiferente que o classifiquem de miasma. Não é verdade? É indiferente que o classifiquem de miasma. Podem classificar do jeito que quiser, né? De miasma elemental primário, energia, bacilo, vírus ou ultravírus, ainda ocultos aos sentidos humanos, pois eles atuam informam a base fundamental da doença, exatamente no mundo psíquico mental que a ciência ouvida de investigar, né? Então, a gente entende que existe no mundo muito cientista estudando estas questões. Mas nesta seara, que é muito vasta, ainda há poucos trabalhadores, né, voltados com interesse real a estas finalidades. Em consequência, no caso do câncer, é muito importante que, além da preocupação exclusiva de ser isolado um vírus responsável pela doença, se examine também qual a base ou o agente oculto na alma humana. Aí é que está o problema, né? Que nutre a manifestação virulenta dessas energias microcósmicas, vivas e criadoras, que depois de alteradas, enferma o homem. Quais serão os estados mórbidos da alma, que mais facilmente pode irritar essas energias, invertendo sua ação fecundante para a investida destruidora. Nós sabemos que o que atrai esses vírus, né? Esses bacilos, né? Esses outros vírus, nós sabemos que são os atos, os maus atos registrados ali no perispírito do indivíduo, que fortalece esses vírus todos no perispírito, e uma vez ocorrendo essa mutação no perispírito e essa transferência para o corpo físico, nós sabemos que ocorre esse transtorno todo no sistema imunológico do indivíduo ou no corpo físico. De que modo a alma atrai e modifica essas forças e as associa morbosamente à sua organização psicofísica, sendo depois obrigada a expurgar os resíduos deletérios pela carne, sob padecimentos que só terminam no túmulo. Olha só. Obrigados a expurgar os resíduos deletérios pela carne, sob padecimentos que só terminam no túmulo. Uma causa, aliás, por isso, no caso das enfermidades humanas em que domina uma causa espiritual, isso aqui é muito interessante. Por isso, no caso das enfermidades humanas em que domina uma causa espiritual, pouco adianta identificar-se unicamente
o meio, o vírus ou o agente responsável pela materialização mórbida e pelo efeito patológico. Nada adianta. Porque se você não trata a causa, não adianta você tratar só o efeito. O efeito, você entendeu? Ele se torna nulo. Porque o efeito, se você trata o efeito e não trata a causa, é a mesma coisa de você estar tomando placebo. Vamos para o próximo vídeo.